Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira, hoje 12 de março de 2024, e o nosso devocional diário está em Hebreus, capítulo de número 8, mais um capítulo fantástico da palavra do Senhor para os nossos corações. O autor aos Hebreus, vamos nos lembrar, ele está aqui tratando claramente de nos mostrar que Jesus é superior a todas as coisas. Ele está falando aqui exclusivamente nesses momentos, nesses últimos capítulos, acerca do sumo sacerdote, que era uma figura muito importante no meio judeu. Era o homem que era procurado para poder interceder pelo povo junto a Deus. E o autor está dizendo que agora quem intercede por nós é o próprio Jesus Cristo. E, afinal de contas, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, diz o versículo 3. E por isso era necessário que também este, ou seja, Jesus, tivesse algo a oferecer. E aí ele vai dizer para nós aqui, deixando muito claro que esses sacerdotes eles serviam na terra, e esses tabernáculo da terra onde ele serviu, esse templo na terra onde eles serviam, era simplesmente uma cópia daquilo que estava nos céus. Veja o versículo 5, eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, nós vemos que os sacerdotes seguiam ali a lei de Moisés, e aquela lei dizia respeito a algo que Moisés tinha visto no monte, e Moisés ali ele copiou aquilo, ele fez semelhante àquilo que ele tinha visto ali no monte. Por isso ele construiu o tabernáculo, posteriormente foi construído o templo, onde havia o lugar santo e o santo dos santos. E Jesus Cristo está nesse lugar, no santo dos santos, intercedendo por nós dia e noite sem parar. Ele é o nosso sumo sacerdote fiel e maravilhoso. Mas o ministério de Jesus, como o autor aos Hebreus vem deixando muito claro, é superior ao dos sacerdotes aqui da terra, diz o versículo 6. E ele diz: assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Ele está falando agora das alianças. Deus fez várias alianças com homens durante o trajeto do povo judeu. Vamos lembrar que Deus tinha uma aliança primeiro com Adão, depois fez uma aliança com Noé, depois nós vamos ver uma aliança com Abraão, que foi fortalecida em Isaac, depois em Jacó. Vamos ver também uma aliança com Moisés, que é a aliança que estamos tratando aqui, mas ainda virá uma aliança com Davi. E depois, o que acontece? A aliança eterna, ela é fixada em Jesus. E ele está dizendo para nós que essa aliança já estava sendo predita ali pelos profetas, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Eles chegaram a dizer sobre isso que está escrito aqui no versículo 8: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Agora, como é essa aliança de agora? Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Por quê? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E ele continua no versículo 12: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a nova aliança. Se nós percebermos, Jesus instituiu essa nova aliança no dia em que ele foi ali preso para ser crucificado. Naquela última ceia com seus discípulos, ele estava dizendo que o corpo dele partido e o sangue dele derramado era aquela nova aliança. O seu sacrifício era essa nova aliança, a inauguração dessa nova aliança. Aliança que agora nós nem precisamos dizer uns para os outros: conheça o Senhor, porque o próprio Espírito Santo é que faz isso em nós. E o próprio Deus coloca em nossas mentes, escreve em nossos corações. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Claro que ele está mencionando aqui em relação aos israelitas, porque ele está tratando aqui com os hebreus, mas nós, fazendo o link com o que Paulo diz: nós somos o Israel de Deus. Os israelitas, o povo de Israel, os salvos no Senhor, não são aqueles descendentes de Abraão segundo a raça, segundo a etnia, mas segundo a fé de Abraão. E se nós temos a fé nesse sumo sacerdote, pode ter certeza que você é um desses beneficiários dessa nova aliança, a aliança de vida
vida, a aliança concedida por Jesus Cristo pelo seu próprio sangue derramado. Que nós possamos usufruir dessa aliança que foi feita com Jesus Cristo, feita conosco através de Jesus Cristo. O sangue dele foi derramado, e se você participa do corpo e participa do sangue dele, você faz parte dessa aliança, e que nós possamos usufruir disso da melhor maneira possível, vivendo dele, para ele e por ele. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e plantar essas verdades em nossos corações, hoje e sempre. E a paz do Senhor!